Alô, vascaíno, tá vendo esse sorriso aqui no rosto? Você tá vendo esse sorrisão, vascaíno? Porque não temos motivo para ficar triste nessa tarde de quarta-feira. Enfim, o torcedor vascaíno pode se alegrar e principalmente pode acreditar numa virada de chave. Pode acreditar que no final do ano não iremos cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois vem pela frente não um pacotão, mas um pacotaço de reforços para a Colina Histórica. Além do anúncio oficial do Paulinho Paulo que aconteceu nessa manhã de quarta-feira, além do desembarque do atacante paraguaio de 25 anos, Sebastião Ferreira, que já chegou ao Rio de Janeiro e já deixou muito bem claro que está animado com o Vasco da Gama. Além do Bruno Prachedes, do lateral esquerdo Jefferson, que já realizaram exames médicos, já estão aprovados e a expectativa é que venham a ser anunciados nessas próximas horas. O Vasco, nessa tarde de hoje, acertou a contratação do zagueiro paraguaio Robert Rojas, a pedido inclusive do técnico argentino Ramon Áureo Dias, um jogador que nessas últimas temporadas vestiu a grande maioria delas a camisa do River Plate, um zagueiro de renome sul-americano que vem para ser titular. O Vasco avança também nessas últimas horas pela contratação do atacante uruguaio Michael Santos. E já te adianto, presidente Andrés Fassi acabou de confirmar, abre aspas, sim, temos um acordo verbal, esperando a proposta por escrito. Estamos próximos, torcedor. E não para por aí, pois além disso, mesmo diante da negativa do CSKA Moscou, da Rússia, pelo Jorge Carrascal, diante da proposta ofertada pelo Vasco, o empresário do atleta falou que para ele as negociações não estão finalizadas. Enquanto há tempo, há esperança. Que vídeo gostoso de ser feito. Você pode estar falando, caraca, esse moleque tá maluco. Esse cara tá maluco. Um monte de nome assim, é verdade? E sim, vascaíno, é verdade. A chama foi reacesa. Só uma vitória sábado contra o Corinthians na Neoquímica Arena pra gente já voltar a acreditar de novo na permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Nomes grandes, o Vasco, enfim, está contratando. Antes de começar rapidinho, porque temos muitas coisas boas a trazer aqui nesse Fala Gigante, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. E que vídeo bom, torcedor! Se você está aqui pela primeira vez, já te adianto, se inscreva. Se inscreva no nosso canal. A gente está aqui fazendo um trabalho sério, um trabalho verdadeiro, um trabalho muito profissional, diariamente com 3 vezes aqui ao dia vocês com o vídeo. Então se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento e principalmente fique muito bem informado de Vasco da Gama aqui. Ó, a notícia saiu há alguns minutos atrás, a gente já tá aqui. A notícia sai e a gente já vem aqui trazer a vocês. Então se inscreva. E se você já tá aqui diariamente, já assiste ao nosso conteúdo, já gosta do nosso canal, mas ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo, cara. Ajude aí o nosso crescimento. Se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, ative seu sininho de notificação. Deixe o seu like aqui embaixo, que é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Aqui embaixo também. Deixa aí nos comentários se você tá acreditando com tantos nomes chegando na Colina Histórica numa saída, né, dessa zona e numa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Fala Gigante, cara, tão bom de ser feito, tão gostoso de ser feito. Tô muito feliz em trazer um vídeo bom a você, torcedor vascaíno. Primeiramente sobre o reforço que foi anunciado nessa manhã de quarta-feira. Paulinho Paula, o primeiro desses nomes que já estão engatilhados, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Cruz Maltino. O meio-campo assina um contrato com o Vasco da Gama até dezembro de 2025. Atleta de 26 anos, com passagens pela base do Fluminense, passagem também pelo Sporting de Portugal, Boa Vista de Portugal, Al Fayha dos Emirados Árabes e também Al Shabab dos Emirados Árabes. Assina esse contrato com os Gigantes da Colina. Vem em definitivo com o Vasco pagando 1.200.000 euros pela contratação do jogador, algo em torno aí dos 6.400.000 reais. O meio-campo que vestirá a camisa de número 18 do Vasco. E até importante é falar, vamos abrir um parênteses aqui.
muitos torcedores, muitos vascaínos imaginavam que o Paulinho Paula viria para o Vasco da Gama para ser esse camisa 10. E é importante a gente ver que ele veio para o Vasco e não vestiu a camisa 10 que hoje não está sendo utilizada por ninguém. Por quê? Porque o Paulinho Paula não é essa, entre aspas, cereja do bolo que o Vasco busca no mercado para ser esse craque, esse destaque do sistema de meio campo. Paulinho Paula é um atleta para compor elenco apenas, não é o camisa 10. Camisa 10 ainda virá e a gente vai falar já sobre isso inclusive. Mas é um baita de um reforço, Paulinho Paula, um atleta que se destacou muito vestindo a camisa do Boa Vista lá em Portugal, nos anos de 2019 a 2021. Foram mais de 50 partidas disputadas, sendo um dos grandes destaques aí do meio-campo do clube português. Jogou bola também no Al-Shabaab, jogou bola também no Al-Fayha. Não à toa, ano passado, o Botafogo, que fez um excelente trabalho de mapeamento no mercado, trazendo Adrielson, trazendo Eduardo, trazendo Tiquinho, foi atrás do Paulinho Paula tentar a contratação do jogador, colocou 1,5 milhão de euros na época pela contratação do atleta, mas o Al-Shabaab não liberou a contratação. Então o Botafogo, que a gente tanto fala, bate palma aqui, ó, para a equipe de scout por ter conseguido contratar nomes que até o momento não eram conhecidos e vem se destacando aqui, tentou buscar o Paulinho Paula. Então isso já é um ponto positivo. Se o Botafogo tentou esse nome e tantos jogadores que o Botafogo trouxe deram certo, é pra gente pelo menos abrir o olho e falar, pode dar certo. Não é um nome que vem pra ser titular, é um nome que vem pra compor elenco, cara. E é um baita de um nome, gosto muito. O Vasco, enfim, e eu sou realmente bobo, porque eu fico animado com isso, porque o Vasco, enfim, tá reforçando com qualidade. Hoje, pelo menos o Ramon Dias, quando tá ali perdendo o jogo, vai olhar pro banco e vai ver, caraca, tem o Paulinho Paula, caraca, tem o Serginho, caraca, tá tendo nomes aí aparecendo nesse setor ofensivo que era tão carente no Vasco. Então, Paulinho Paula fechado, um torcedor vascaíno inclusive, mandou recado, ele disse que está muito feliz e muito grato pela oportunidade de vestir a camisa do Vasco e ainda disse mais, é um momento especial e único na minha vida, dizendo em primeira pessoa, é claro, e de toda a minha família. Um vascaíno de coração que pela primeira vez no profissional, né, vestirá a camisa de um clube do futebol brasileiro e esse clube será o Vasco, o seu clube do coração. Então estou muito empolgado sim para ver o Paulinho Paula vestindo a camisa do Vasco, o quarto reforço dessa janela de transferência após Gary Medel, Maicon e Serginho. E aí, gostou da contratação do Paulinho, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários, pois eu, sinceramente, gostei muito da contratação do jogador. E não para por aí, pois a expectativa é que nessa quarta-feira, ou até mais tardar amanhã, na quinta, o Vasco vem anunciar mais 2 nomes, inclusive a chance é grande de esse vídeo estar passando e os 2 nomes já terem sido anunciados. Eu falo do lateral esquerdo Jefferson e falo do volante Bruno Prachedes. Os 2 nomes já realizaram exames médicos, já foram aprovados e a expectativa é que esse anúncio saia o quanto antes. Inclusive, Prachedes e Paulinho Paula já aparecem no pré-bid. O Vasco já deixou tudo engatilhado, né, para que assim que sair esse anúncio oficial, do Paulinho já saiu e do Prachedes é esperado, esses nomes possam aparecer no bid para estarem regularizados e aptos a enfrentar o Corinthians nesse próximo sábado. Hoje, inclusive, os 2 atletas já realizaram os treinos junto ao time do Vasco, comandado pelo técnico argentino Ramon Ángel Dias. Sobre Jefferson, assina um contrato até abril de 2024. Vasco pagou R$300 mil ao Atlético Goianiense e tem uma opção de compra no contrato no valor de R$9 milhões. Bruno Prachedes assinou um contrato apenas até dezembro desse ano e tem uma opção de compra por 70% de direitos econômicos, avaliado em cerca de R$26 milhões e 100 mil. 2 jogadores aí jovens, 2 jogadores com potencial e 2 jogadores que vêm para compor esse elenco muito carente do Vasco da Gama. Então, além do Paulinho Paula, Bruno Prachedes e também Jefferson são esperados aí nessas próximas horas que o anúncio possa acontecer. E além desses nomes, mais um nome também fechado, torcedor vascaíno. Como eu falei, é um pacotaço de reforço. O Vasco se reforçando muito nessa janela de transferências. Tenho convicção de que essa janela, o Vasco com toda certeza sairá na frente com relação ao número de reforços. E precisava realmente que isso acontecesse. O Vasco fecha a contratação aí do paraguaio de 25 anos de idade, Sebastião Ferreira. Esse nome que brilhou nas temporadas de 2020 e 2021, vestindo a camisa do Libertad do Paraguai. Na época, foram aí 83 partidas disputadas, 38 gols marcados e 10 assistências. Foi o grande destaque, inclusive, naquele período da equipe comandada pelo técnico argentino Ramon Ángel Dias. Ele, após essas 2 temporadas, vestindo a camisa do Libertad, chegou ao Houston Dynamo do futebol norte-americano. Teve 45 partidas, 14 gols e 3 assistências. Um jogador jovem, de apenas 25 anos, mas é um jogador de muita qualidade, um centroavantaço, um camisa 9 exímio,
finalizador, exímio marcador, um jogador que sempre se destaca nos clubes onde tem passagens. Ele que é um jogador, inclusive, de seleção paraguaia. Chegou aí a disputar vários campeonatos durante as categorias de base, ainda não recebeu chances no profissional do Paraguai, mas a expectativa é que isso possa acontecer aqui no Vasco. Se Matias Galarza vem sendo convocado, a expectativa é que Sebastião Ferreira também possa ganhar a sua convocação no Gigante da Colina. Ele que já desembarcou aqui no Rio de Janeiro nessa manhã de quarta-feira, chegará ao Vasco para realizar exames médicos e assinar um contrato de empréstimo com o Vasco até o meio do ano que vem. Inclusive, ele falou sobre essa oportunidade que está tendo de vestir a camisa do Cruz Maltino. Sobre a expectativa de vestir a camisa do Vasco, ele disse assim, as expectativas são grandes, estou muito feliz, é um bom elenco, estou com muita vontade de poder me juntar ao grupo, é um time bom, com muita experiência, vamos trabalhar para poder subir posições e conseguir nossos objetivos. E sobre Ramon Dias, o técnico que ele esteve junto, ao lado inclusive, lá no Libertad do Paraguai, ele só rasgou elogios ao treinador argentino. Falei com ele, no caso Ramon, estou muito emocionado. Quero chegar, falar com ele, poder saber mais do clube. Muito feliz de chegar aqui. Estou bem fisicamente, venho treinando bem. Normalmente estou 100%. Então a expectativa, inclusive o Vasco corre contra o tempo. Já está, como a gente falou sobre Bruno Praxedes e Paulinho Paula, praticamente tudo engatilhado. O Vasco já iniciou aí os trâmites burocráticos para regularizar o atacante Sebastião Ferreira no bid da CBF. O Vasco espera que até sábado, contra a equipe do Corinthians, Sebastião Ferreira também já vem a estar regularizado e à disposição do técnico argentino Ramon Ángel Dias para esse clássico contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Então a expectativa é que o Vasco ganhe 4 reforços para a partida contra o Clube Paulista nessa 16ª rodada de Campeonato Brasileiro. Informação importante, informação grande do Vasco aí realmente recebendo bons reforços para esse jogo do final de semana. Demorou, né, Vasco? Mas enfim, as coisas estão andando para o nosso Gigante da Colina. E torcedor, não para por aí, porque essas negociações, esse pacotão já está fechado. Mas vem um outro pacotão aí desembarcando, e ó, é um pacotaço mesmo. Porque são jogadores de uma prateleira acima, na minha opinião, do que Bruno Praxedes, do que Paulinho Paula, do que o lateral esquerdo Jefferson. O Sebastião Ferreira eu gosto muito, mas acredito também que são jogadores acima. Eu falo aqui primeiramente do zagueiro paraguaio de 27 anos de idade, Robert Rojas, jogador que veste a camisa do River Plate desde 2019. Um atleta que teve a sua melhor temporada em 2021, onde foi titular absoluta da campanha do River Plate. Ele, inclusive, torcedor, lá no ano de 2021, onde foi o titular absoluto do River, teve passagens pela seleção do Paraguai, disputou uma Copa América com a seleção do seu país. E além de ser um jogador de muita qualidade, técnica mesmo, jogador diferenciado no assunto bola, é um atleta vencedor. É um jogador que com seus 27 anos de idade, ele tem no currículo 2 campeonatos argentinos, uma Supercopa Argentina, uma Copa Argentina, um troféu de campeões, tudo isso com o River, e uma Copa Paraguai com a camisa do Guarani do Paraguai nos anos de 2017 e 2018, onde se destacou e logo em seguida desse grande destaque chegou ao clube argentino. E o que acontece, torcedor? O que temos a falar sobre Roberto Rojas? Nessas últimas horas, a gente teve informações que o interesse do Vasco pelo atleta era muito grande, era muito sério. Essa informação veio através do setorista argentino Sebastián Schur, informação forte que mexeu nos bastidores da Colina Histórica. E logo após esta primeira informação, tivemos nestas últimas horas de que com esse interesse grande do Vasco da Gama, o Vasco fechou a contratação do zagueiro paraguaio Robert Rojas. Informação, inclusive, que vem lá da imprensa argentina. A ESPN, um dos portais mais renomados do futebol, confirmou que o Vasco acertou a contratação do zagueiro Roberto Rojas por empréstimo com opção de compra até o meio do ano que vem. Lucas, o que fez o Vasco fechar com o Roberto Rojas? Falo aqui com vocês. Ramon Ángel Dias. Ramon Ángel Dias fez o Vasco da Gama conseguir a contratação do zagueiro paraguaio. Ramon Ángel Dias, assim como disse a ESPN, foi fundamental no processo de convencimento do River Plate. Ramon Ángel Dias tem peso, meus amigos. Hoje o River, como está aparecendo inclusive aí na imagem a vocês, fez uma homenagem ao Ramon Dias. Ele tem moral no River Plate. É um telefonema para o presidente do River e fala: olha só, cara, tô precisando desse nome. Vocês não estão usando muito, libera aí pro Vasco. O Robert Rojas até é um nome utilizado
nessa temporada com a camisa do River Plate, ele tem aí 19 partidas. Então não é um jogador titular absoluto, mas é um jogador que teve jogos como titular e é um jogador que entra com certa frequência. Inclusive, para trazer aqui, ó, no dia 23 de julho, há 3 dias atrás, ele atuou durante 90 minutos com o Rosário Central, cara. Atuou como titular durante toda a partida. No dia 20 de julho, ele atuou como titular contra o Talleres. Então ele tá atuando, ele é o titular do River Plate, cara. E o Ramon Dias ligou: preciso do reforço, traga meu reforço, quero Robert Samuel Rojas Chaves, traga-me. E o River Plate, o presidente do River falou: olha só, gerou lá na diretoria e falou: cara, Ramon tá ligando, o Ramon que é o homem. E aí, vamos liberar? É o Ramon, tem que liberar. River Plate, volta a repetir, fez essa postagem. O homem é gigante dentro dos bastidores do River Plate. Ligou, pediu e conseguiu. Robert Rojas chega por empréstimo até o meio do ano que vem. Empréstimo com opção de compra, que teve aí o convencimento principal de Ramon Dias lá dentro da diretoria do River Plate pela contratação do jogador. Já está sacramentada a negociação e ela deve ser oficialmente confirmada aí nessas próximas horas. Mas, torcedor, realmente, a influência de um técnico faz a diferença. A influência de um grande nome faz a diferença. Nesse momento, Robert Rojas, zagueiro que é zagueiro, porém pode atuar também como lateral direito, chega aí a colina histórica. Então, Ramon já começa a mexer os seus pauzinhos para conseguir os nomes que quer. Vem Sebastião Ferreira a pedido do Ramon, vem Roberto Rojas a pedido do Ramon. Já a situação do Paulinho Paula e também Bruno Prachedes a pedido do Ramon, que ele sentou para conversar com o Bruno Prachedes no sábado retrasado após a partida contra o Botafogo. Então, 3 dos nomes que já estão confirmados vem a pedido do técnico argentino. Já o lateral esquerdo, Jefferson, e o meio-campo Paulinho Paula são desejos do próprio Paulo Brax, vistos como oportunidade de mercado. Paulinho Paula é um desejo antigo do Paulo Brax, desde os tempos de Internacional, e o Jefferson é visto como oportunidade de mercado, já que o Riquelme estará de saída nesses próximos dias. Então, Paulinho Paula, Jefferson, Brax. Aí a gente vê o nível, né? Já vimos Roberto Rojas, zagueiro de River Plate, Sebastião Ferreira, atacante de nível sul-americano, e também Bruno Prachedes, a pedidos e com grandes influências de Ramon Anreu Dias. Essa é a diferença de ter um grande nome aqui, ó, à frente do futebol do Vasco da Gama. Por que não veio antes, né? Quem diria se tivéssemos Ramon Anreu Dias desde o início de 2023. E torcedor, não para por aí, pois é uma quarta-feira de excelentes notícias. Tivemos, agora há pouco, algo em torno de 10 minutos atrás, eu tô gravando esse vídeo aqui por volta das 2h30, presidente Andrés Fassi confirmando o avanço nas tratativas por Michel Santos e Vasco da Gama. Vasco formalizou uma proposta inferior a outras propostas de clubes do mundo árabe. Importante falar, clubes do mundo árabe colocaram na mesa do Talleres de Córdoba um valor maior do que o Vasco ofertou pela contratação do atacante uruguaio. Porém, torcedor, a grande influência do atacante está fazendo com que o Talleres chegue mais próximo daquilo que o Vasco está ofertando. O atacante uruguaio, Michel Santos, quer vestir a camisa do Vasco. Lucas, por que ele quer vestir a camisa do Vasco? Ramon Dias quer treinar com o treinador, quer jogar com o treinador. E além disso, quer vestir a camisa da seleção do Uruguai. E ele acredita que vestir a camisa do Vasco da Gama fica mais perto de uma convocação. E é uma realidade. Pumita é da seleção do Uruguai, Galarza é da seleção do Paraguai, Gary Medel é da seleção chilena. O Vasco hoje tem no seu elenco jogadores de seleção, cara, jogadores de renome. E o Michel Santos acredita que uma chegada a uma liga tão forte, a um clube tão grande como o Vasco da Gama, vai ajudar para que ele venha a ser convocado pela seleção do seu país. Então ele está fazendo de tudo, está insistindo com o presidente Andrés Fassi do Talleres para chegar ao Clube Maltino. O Talleres está começando a reclinar a esse pedido do Michel Santos e nessas últimas horas, aliás, nesses últimos minutos, o presidente Andrés Fassi confirmou. E volto a repetir o que eu falei lá na introdução do vídeo, abre aspas, sim, temos um acordo verbal. Esperando a proposta por escrito. Estamos próximos. Agora que coloquem, no caso Vasco, tudo o que acordamos no contrato. Vasco, tudo que foi acordado verbalmente, vai colocar em contrato, imprimir a folha, enviá-la para a Argentina. O presidente Andrés Fassi vai olhar e, ó, tudo que a gente conversou tá aqui. Passar a caneta, Michel Santos desembarca no Rio de Janeiro. Tá? Cara, eu fico feliz. Fico feliz, porque são grandes jogadores, são jogadores de renome, são jogadores que mudam esse elenco do Vasco. Então, torcedor, fique feliz, cara. Fique feliz. Tá confirmado que Vasco e Michel Santos têm um acordo verbal. Apenas a formalização do contrato para selar o acordo. Então, olha só. O Vasco terá Michel Santos e Sebastião Ferreira como opções para o ataque.
sai Pedro Raul e sai Rauan Cruz e chega o Sebastião Ferreira, jogador de seleção do Paraguai, e chega o artilheiro do campeonato argentino. Não tem como ficarmos felizes? É claro que temos. Além disso, chegou para o meio de campo o volante chileno, o capitão da seleção chilena, Gary Medel. Chega Paulinho Paula e Serginho para compor o sistema ofensivo. Chega um zagueiro que é titular do River Plate, que é o Robert Rojas. Além disso, chega o lateral esquerdo Jefferson e chega Bruno Prachetti para compor o elenco. Pô, temos que ficar felizes. Temos que acreditar numa virada de chave de uma hora para outra. Vasco vai ter um elenco forte e não para por aí. Porque aquela cerejinha do bolo, que é só aquela parte final para colocar em cima de fato do bolo e fechar com chave de ouro, também é aguardada. E torcedor, a gente tem duas informações para trazer aqui a vocês sobre isso e eu prometo ser rápido porque já estou me prolongando. Jorge Carrascal e Ezequiel Buglialdi. Primeiro sobre Jorge Carrascal. O que temos a trazer aqui a vocês sobre a situação do atleta? O Vasco desistiu da negociação. O Vasco colocou na mesa do CSKA Moscou 4 milhões e meio de euros pela contratação do jogador. Um valor altíssimo. Um valor altíssimo. Um valor que chega aí a casa quase dos 24, 23 milhões de reais. Um valor alto. O CSKA Moscou negou a proposta. O Vasco fez essa oferta de 4 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. O CSKA Moscou quer vender mais. Quer vender 70% dos direitos econômicos e quer ganhar 7 milhões e meio de euros com esse valor. Então, torcedor vascaíno, exatamente por esse motivo, a situação faz com que o Vasco da Gama vire pro CSKA Moscou e fale: olha só, não quero, tô saindo do negócio, pode ficar com o Jorge Carrascal. Então é por isso que a gente falou que o Vasco desistiu. Mas o que acontece? Nessas últimas horas, a Emanuele e o Marcelo Baltar do GE trouxeram a informação que os representantes do Carrascal não é o Vasco e nem é o CSKA, é os representantes, os empresários de Jorge Carrascal ainda não deram a negociação como encerrada com o Vasco da Gama. A tendência é que o acerto não ocorra, mas eles ainda não deram a negociação encerrada com o Vasco. Eles estiveram na Rússia nesses últimos dias para tentar negociar com o CSKA Moscou. Por quê? Porque o jogador, o Jorge Carrascal, sinalizou positivamente para acertar com o Vasco da Gama. Ele quer vestir a camisa do Vasco. Já acertou, base salarial, tempo de contrato, já estava tudo certo entre Vasco e o atleta. Mas o CSKA Moscou não aceitou a oferta. Então o que vai acontecer agora? O Vasco já negocia com outros nomes no mercado, mas o Jorge Carrascal é o grande nome que o Vasco quer para ser o camisa 10. Então, diante disso, mesmo a proposta não agradando ao CSKA Moscou, e o jogador sinalizou positivamente, os empresários agora tendem por objetivo tentar influenciar o pensamento do clube russo para vender o Jorge Carrascal ao Vasco da Gama. Por isso as negociações ainda não estão encerradas. O Vasco não fará mais nada sobre Jorge Carrascal. Não aumentará valor, não diminuirá a pedida, está ali, proposta está na mesa. Se for por aquilo, o Vasco comprará. Se não for por aquilo, esquece. E por esse motivo, os empresários do jogador não dão a negociação como rejeitado. Tentarão, junto ao clube russo, a liberação do meio-campo colombiano. Mas enquanto as coisas com Jorge Carrascal não acontecem, o Vasco busca outros nomes no mercado. Carrascal era o nome do sonho, um sonho distante, mas era o que o Vasco da Gama queria. Caso não chegue o Jorge Carrascal, o Vasco hoje busca um outro nome no mercado. E um nome que a gente já vem falando aqui com vocês, que é o Ezequiel Buglialdi, argentino de 22 anos de idade, que hoje veste a camisa do Feyenoord do futebol holandês. Ele destacou muito nas últimas temporadas vestindo a camisa do Godoy Cruz da Argentina. Jogador também de muita qualidade, um jogador que é uma das grandes promessas do futebol argentino, mesmo hoje no futebol holandês. E diante dessa negativa do Jorge Carrascal, o Vasco vem tentando a contratação desse atleta. Nos últimos dias tivemos a informação que o Vasco formalizaria uma nova proposta pelo jogador. Uma proposta no valor de 2 milhões de euros já foi colocada à mesa do clube holandês, mas não aceita. E a expectativa é que nessas próximas horas, nesses próximos dias, uma nova proposta venha a ser ofertada pelo atleta. O Vasco ainda não desistiu e tem como clube aí, disputando pela contratação do jogador, o Elche do futebol espanhol. Cruzeiro, Grêmio e Boca Juniors fizeram sondagens pelo atleta, mas não avançaram nas tratativas. O Vasco quer a contratação de Ezequiel Buglialdi para ser o seu camisa 10. Quem trouxe essa informação, inclusive, foi Nahuel Ferreira, um jornalista sul-americano, argentino, muito renomado no futebol internacional. Ele confirmou que Vasco insiste pela contratação do jogador, visto que não conseguiu até o momento, né? Volto a repetir, os empresários estão tentando avançar na negociação pelo meio-campo colombiano Jorge Carrascal, e esse plano B seria o argentino Ezequiel Buglialdi. Mas vamos esperar, né? Vai que os empresários do jogador conseguem a liberação junto ao CSKA Moscou. Certo é, torcedor? Vasco da Gama vem com tudo, ou aliás, está com tudo no mercado. Paulinho Paula anunciado. Praxedes, Sebastião Ferreira e Jefferson serão anunciados nessas próximas horas.
O Vasco fechou a contratação do zagueiro Robert Rojas. O Vasco está com acordo verbal muito perto de ser oficializado pelo atacante Michel Santos. E o Vasco também busca a contratação de um camisa 10. Outro elenco, outras caras, outro nível de Vasco da Gama. Obrigado, Ramon Arreu Dias. Torcedor, esse foi Fala Gigante. Que vídeo bom, que vídeo gostoso. Então se inscreva. Você, com esse vídeo ficou muito bem informado sobre o Vasco. Muito bem. Trouxe tudo o que aconteceu do Vasco da Gama a vocês. E agora, vocês deixem aqui no canal a sua inscrição para também não perder outros vídeos que estaremos passando aí, estaremos trazendo durante os próximos dias. Inscreva, compartilhem e, como sempre falamos, saudações vascaínas.